A conversão no livro dos Atos dos Apóstolos. O livro dos Atos foi escrito por Lucas, que também escreveu o evangelho que traz o seu nome. Em Lucas 24, versículos 46 a 47, temos a intenção do Senhor Jesus em relação à futura evangelização do mundo. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Vemos no livro dos Atos o início do cumprimento destas palavras. Vamos definir os termos usados pelo Senhor Jesus nesta ocasião. Arrependimento. Uma mudança de mente que envolve tanto um afastamento do pecado quanto uma volta para Deus. A parábola do filho pródigo é uma ilustração excelente. Remissão. Demissão, soltura, liberação é usada acerca do perdão dos pecados. O arrependimento e a remissão dos pecados não eram uma nova mensagem, mas com a morte e ressurreição de Cristo, iniciou-se uma nova etapa. O fundamento firme da salvação foi plenamente estabelecida na morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E assim chegou a hora prevista da mensagem ser espalhada pelo mundo inteiro. O livro dos Atos tem muito a dizer sobre este assunto, pelo menos no que diz respeito aos primeiros anos. Vamos acompanhar um pouco desta história, dando atenção à maneira pelo qual as pessoas foram salvas. Atos capítulo 2 e 38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Conforme já vimos, o arrependimento indica um afastamento do pecado e uma volta para Deus. Havia pouco, este povo tinha rejeitado o Senhor Jesus Cristo. O arrependimento exigido significava reconhecimento absoluto do pecado em terem rejeitado o Salvador, conduzido agora a uma aceitação verdadeira dele como Salvador. A ordem de se batizarem imediatamente seria uma confissão pública de terem aceitado ao Senhor Jesus, e isto no próprio centro da cidade, onde ainda permeava o ódio para com ele. Em Atos 5 e 14, e a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Alguém pode achar que as palavras criam no Senhor é uma maneira simples demais para apresentar a salvação destas pessoas. Mas lendo sobre o julgamento sumário de Ananias e Safira neste capítulo, e observando o temor que as pessoas não salvas tinham de se ajuntar com eles, podemos aceitar que a declaração que criam no Senhor significava uma grande realidade. Em Atos 8, versículos 36 e 37, nos fala da conversão do eunuco. Disse o eunuco: eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se crês de todo o coração. Respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O pedido de batismo da parte do eunuco revela que Filipe lhe tinha explicado o significado de Isaías 53, a parte da palavra de Deus que o homem estava lendo. A passagem traz que o Senhor Jesus morreu literalmente. Sua vida é tirada da terra e ressuscitou. O eunuco, ao se batizar, morreria e ressuscitaria figurativamente. Em Jerusalém, onde o eunuco tinha estado, o Senhor Jesus foi rejeitado pela maioria. Mas Isaías 53 indicava que ele era uma pessoa divina, o Filho de Deus. Se ele fosse um impostor, nada teria para o eunuco, mas sendo Filho de Deus, poderia ser e de fato tornou-se seu Salvador. Assim, examinando bem a passagem, vê-se claramente os sinais de uma verdadeira conversão. Em Atos capítulo 9, versículos 4 e 5, nós vemos a conversão de Saulo.
E, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. A conversão foi caracterizada pelo aparecimento de Cristo ressurrecto. A ele, sua salvação em nada difere daquela de qualquer um, mas havia razões especiais que tornaram necessária esta manifestação. Saulo, ou Paulo, seria um apóstolo no nível dos 12 apóstolos. Para tanto, era necessário que fosse uma testemunha ocular de Cristo após sua ressurreição. Veja, por exemplo, Atos, capítulo 1, versículo 21 e 22, e 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 1, e também 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 8. O apóstolo Paulo foi escolhido para nos apresentar a igreja como corpo de Cristo. Isto ele faz sob a inspiração do Espírito Santo na Epístola aos Efésios. Veja Efésios capítulo 1, versículo 18 a 23, capítulo 2, versículo 16, capítulo 3, versículo 6, capítulo 4, versículo 4 e 12. Assim Deus lhe concedeu uma visão de Cristo que indicava a união íntima que havia entre ele e seu povo. Pense na pergunta que o Senhor Jesus lhe fez naquela hora: Por que me persegues? É muito claro que a perseguição praticada por Paulo não atingiu apenas os crentes, mas também ao seu Senhor. O Senhor Jesus e o seu povo compõem um corpo. No momento em que aquela divina pessoa se apresentou a Paulo como Jesus, ele entendeu que Jesus era de fato o Senhor, por conseguinte, igual a Deus. Mas compreendeu, além disto, que o Senhor estava se apresentando como Salvador, porque o nome Jesus significa o Senhor, o Salvador. No instante, ele entendeu que o nosso Senhor Jesus era o Salvador todo-suficiente e a lei em que confiava de nada servia para a sua salvação. Esta grande realidade é apresentada por ele em Filipenses, capítulo 3, versículos 7 a 9, onde ele diz o seguinte: Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas, e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Alguém pode observar que não lemos em Atos 9 de sua fé, mas ela, que é plenamente declarada em Filipenses capítulo 3 e em 1 Timóteo capítulo 1, versículos 14 a 16, é subtendida em Atos 9, porque chamou o Senhor Jesus de Senhor e submeteu-se a ele. Em Atos capítulo 10, versículo 44, temos a conversão de Cornélio, e dizendo Pedro, ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre os que ouviam a palavra. É evidente que as palavras do versículo anterior esclarecem Cornélio e sua gente quanto à salvação, mas em vez de ler de seu arrependimento, de sua fé, deparamos com o versículo citado acima, que tem a ver com o batismo no Espírito Santo. É necessário entender que a intenção do Espírito Santo, qual é a intenção do Espírito Santo nesta passagem. Em Atos 2, vemos um acontecimento de grande importância. Os discípulos foram batizados no Espírito Santo. Isto não tem nada a ver com o batismo na água. A partir daquele momento, eles estavam no Espírito e o Espírito estava neles. Isto se manifestou através da fala em outras línguas. Mas todos eram judeus. Em Atos 10, o Evangelho alcança os gentios. Cornélio era um centurião do exército romano. Haveria, daqui em diante, dois grupos de crentes: os judeus, batizados no Espírito, e os gentios sem esse batismo? Não mesmo. O propósito de Deus
era que os santos da era do Novo Testamento compusessem um corpo só, conforme Efésios capítulo 4, versículo 4. Assim, a palavra de Deus destaca muito bem que no exato momento em que estes gentios foram salvos, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Veja também a explicação de Pedro. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. Atos capítulo 11, versículo 15. Assim, a união entre crentes judaicos e gentios ficou estabelecida. Se alguém ainda quer ver uma explicação clara de como aquelas pessoas foram salvas, é só ler o comentário de Pedro no capítulo seguinte. Na verdade, até os gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Há várias passagens no livro dos Atos que resumem a fé dos salvos numa só palavra: creram ou creu. Seria errado concluir que a Bíblia de Deus apresenta Seria errado concluir que a palavra de Deus apresenta uma super simplificação de como a pessoa se salva. Basta examinar alguns exemplos para esclarecer o assunto. Por exemplo, Atos capítulo 4, versículo 4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram. Observem que a pregação tinha sido interrompida pelas autoridades judaicas. Os pregadores foram lançados na prisão até o dia seguinte. Estas pessoas creram sob ameaça de perseguição. Não era ambiente propício para alguém fazer uma profissão leviana de crer. Em Atos 13:48, lemos: E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor e creram. Sua atitude de confiança total na palavra de Deus dá muito peso ao comentário que creram. É um ato de fé de pessoas bem convictas e esclarecidas. Em Atos capítulo 17, versículo 11 e 12, diz o seguinte: Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim, de sorte que creram muitos deles. Novamente vemos a atitude correta para com a palavra de Deus. Fizeram um exame minucioso da palavra e de bom grado a receberam. Assim sendo, a palavra creram é suficiente para indicar uma fé genuína. Nas demais referências, onde se usa somente a palavra creram para relatar a conversão, basta examinar bem a passagem para se convencer que se trata de uma fé verdadeira no Senhor Jesus Cristo. As características de uma verdadeira conversão. A convicção do pecado e de suas consequências eternas é a vontade de se livrar de seu domínio, conforme Atos 2, capítulo 2, versículo 36 e 37. O reconhecimento do estado perdido, isto é, que não tem recurso para salvar-se a si mesmo, conforme Lucas capítulo 7, versículo 41 e 42, e também Lucas capítulo 15, versículo 32, Lucas 19 e versículo 10. Fé no Salvador vivo que morreu e ressuscitou por nossos pecados. Atos capítulo 16, versículo 31. A fé significa uma confiança total no Senhor Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Com este ato de fé, o pecador nasce de novo, é justificado de todo pecado, é salvo. A verdadeira conversão sempre conduz a um novo relacionamento com Deus e Cristo. Conduz também a uma vida de justiça, conforme Atos 2, capítulo 2, versículos 41 e 42. Uma conclusão. O livro dos Atos não reconhece a prática de fazer uma apelação após uma pregação para eventuais interessados se manifestarem publicamente caso queiram aceitar Jesus. O livro também não reconhece a prática de levar um interessado para um cantinho para pôr em andamento um processo de conduzir a pessoa à sua decisão. Tais práticas facilitam falsas profissões.
A salvação de um pecador é algo sensível e solene e ocorre entre ele e o Senhor Jesus. No livro dos Atos, a conversão é um evento bem definido e não algo que acontece aos poucos. O recebimento do Senhor Jesus Cristo acontece num momento inesquecível. Pode a pessoa não consultar nem a hora nem a data, mas ninguém aceita o Senhor Jesus sem ter consciência do que está fazendo. Em contrapartida, o Senhor Jesus traz alívio e descanso, como consta em Mateus capítulo 11, versículos 28 e 29.